Nunca pensei que, aos 65 anos, estaria aqui, olhando para estas 4 paredes vazias, sentindo-me mais sozinho do que quando enterrei a minha Maria há 3 anos. O silêncio desta casa tornou-se o meu único companheiro. E acredite, é um companheiro cruel que me sussurra verdades que eu preferiria não ouvir. Meu nome é Ernesto, e durante 40 anos levantei-me a cada madrugada com as mãos calejadas e as costas doloridas, carregando minha caixa de ferramentas como se fosse um tesouro. Encanador, canalizador, chame como quiser. Eu era o homem que consertava o que os outros quebravam, que entrava em espaços onde ninguém mais queria ir, respirando umidade e lutando com canos enferrujados para levar um salário digno para casa. Durante todos esses anos, cada centavo que ganhava tinha um destino. Minha filha Carmen. Ela era a minha razão de viver, meu orgulho, a menina dos meus olhos que cresceu vendo seu pai chegar sujo e cansado, mas sempre com um sorriso para ela. Quando Maria morreu, Carmen tinha 25 anos, já casada com aquele homem que desde o primeiro dia me olhou como se eu fosse algo grudado no sapato dele. Depois do funeral da minha esposa, algo mudou em mim. Não era só a solidão, era uma urgência estranha, como se o tempo me escapasse entre os dedos. Eu queria fazer algo especial, algo que mostrasse a Carmen o quanto eu a amava, o quanto cada sacrifício valeu a pena. Foi então que vi o anúncio. Vende-se rancho nos arredores. Era pequeno, modesto, mas tinha algo que me roubou o coração desde o primeiro momento. Uma varanda onde se podia ver o pôr do sol, uma cozinha que acomodava toda a família e um jardim onde os netos que eu ainda não tinha poderiam correr livres. Era perfeito. Era o lugar onde poderíamos recuperar aqueles domingos em família que desapareceram com a morte de Maria. O preço me tirou o fôlego. Era tudo o que eu tinha economizado, cada centavo guardado para a minha velhice, para emergências, para não ser um peso para ninguém. Mas quando imaginei o rosto da Carmen ao descobrir que era dele, que seu velho pai havia conseguido dar-lhe algo lindo, não tive dúvidas. Assinei os papéis com as mãos trêmulas, não de medo, mas de pura emoção. Pela primeira vez em anos, senti-me poderoso, generoso, como o pai que sempre quis ser, mas que as circunstâncias nunca permitiram. Eu havia comprado um pedaço do céu para minha família, mas algo no meu coração, uma voz pequena e sábia que aprendi a desconfiar das ilusões, sussurrou para que eu fosse cauteloso, que observasse primeiro, que visse se aquele presente seria realmente valorizado. Foi assim que nasceu meu plano. Diria a eles que havia alugado o lugar por um fim de semana, uma pequena mentira piedosa para ver suas reações genuínas antes de entregar-lhes as chaves para sempre. O que eu não sabia era que estava prestes a descobrir uma verdade que mudaria tudo para sempre. A ligação para Carmen foi mais difícil do que eu esperava. Faziam semanas que não falávamos, e quando finalmente ela atendeu, pude ouvir a pressa na sua voz, aquela sensação de que minha chamada era uma interrupção na sua vida perfeita e ocupada. Eu contei sobre o rancho, cuidando cada palavra. Disse que havia alugado um lugar bonito nos arredores para o fim de semana, que queria que ela, o Roberto e as crianças viessem, que precisava estar com minha família, que a casa havia se tornado demasiado silenciosa desde que a mamãe não estava mais. A resposta dela foi típica dos últimos anos. Ai, papai, tudo bem, mas não podemos ficar muito tempo. O Roberto tem compromissos e as crianças têm atividades. Sempre havia uma razão, sempre algo mais importante do que passar tempo com o velho. Mas ela aceitou, e isso era o que importava. Passei a semana seguinte preparando cada detalhe. Limpei o rancho até que brilhasse, enchi a despensa com as comidas favoritas deles, as que eu lembrava de quando eram pequenos. Comprei brinquedos para meus netos pensando nas carinhas deles ao verem. Até instalei uma pequena piscina inflável no jardim. Na manhã de sexta-feira, antes de chegarem, fiz algo que agora agradeço com toda a minha alma.
Instalei algumas câmeras de segurança discretas. Não era desconfiança, eu dizia para mim mesmo, era precaução. O rancho ficava em um lugar isolado e eu queria garantir que estivesse protegido. Nunca imaginei que essas câmeras seriam minha salvação. Quando chegaram naquela tarde, meu coração batia como o de uma criança no Natal. Eu os esperava na varanda, nervoso, ajeitando a camisa limpa que havia escolhido especialmente para a ocasião. Ver o carro deles chegar pela estrada de terra foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Carmen saiu primeiro e por um segundo, apenas por um segundo, vi um brilho de surpresa genuína em seus olhos. O lugar era mais bonito do que eu esperava, isso era evidente. As crianças correram até mim gritando "Vovô!" e meu coração se encheu daquela alegria pura e simples que só os netos podem dar. Mas então desceu o Roberto. A expressão dele mudou tudo. Ele olhou para o rancho, olhou para mim e em seus olhos vi algo que me gelou o sangue. Desprezo. Não decepção, não indiferença, mas desprezo puro e simples. Como se meu esforço, minha esperança, fosse algo patético e ridículo. Os primeiros comentários foram sutis, envoltos em sorrisos falsos. Que interessante, sogro, disse enquanto examinava a casa como se fosse um inspetor procurando defeitos. Quanto você pagou por este lugar? A maneira como ele disse lugar fez meu estômago se apertar. Carmen tentou amenizar as coisas, mas pude ver que ela também estava. Não sei como explicar. Envergonhada? Desconfortável? Como se estar ali naquele lugar que eu escolhi com tanto amor fosse um peso para ela. Aquela primeira noite, enquanto jantávamos na cozinha que eu havia imaginado cheia de risadas familiares, Roberto começou com seus comentários. Sutis no começo, depois mais diretos. Sobre como eu havia gastado minhas economias nisso. Sobre como, na minha idade, eu deveria ser mais cuidadoso com o dinheiro. Mas o que realmente me doeu foi ver como Carmen não me defendia. Ela ficava calada, assentindo levemente, como se concordasse com ele. Minha própria filha, a menina por quem eu havia sacrificado tudo, permitindo que o marido a humilhasse na mesa de uma casa que eu havia comprado para ela. Naquela noite, deitado no quarto pequeno enquanto eles ocupavam o principal, ouvi suas vozes através das paredes finas. E o que ouvi me partiu a alma em pedaços. Eu não deveria ter escutado. Qualquer homem com dignidade teria se afastado, fingido estar dormindo. Teria encontrado uma maneira de não ouvir aquelas palavras que agora carrego cravadas no peito como farpas. Mas algo me manteve ali, colado na parede, respirando devagar para não fazer barulho. A voz de Roberto chegava clara e cruel. Seu pai está perdendo a cabeça, Carmen. Você se dá conta do que ele fez? Gastou todas as economias nessa casinha de boneca no meio do nada. E para quê? Para nos impressionar como se fôssemos idiotas. Meu coração parou. Esperei a defesa da Carmen. Esperei que minha filha dissesse algo, qualquer coisa, para proteger a memória do pai que havia trabalhado 40 anos para lhes dar tudo. Mas o que veio foi pior que o silêncio. Eu sei, Roberto. Tenho vergonha de admitir. Mas você está certo. Papai sempre foi assim, sempre tentando aparentar mais do que podia. Mamãe o controlava. Mas agora ele faz essas loucuras. As palavras me atravessaram como facas. Vergonha. Minha filha sentia vergonha de mim, dos sacrifícios que eu fiz por ela. Roberto continuou. E sabe o que é pior? Agora teremos que cuidar dele quando ficar sem dinheiro, porque desse jeito ele vai acabar na ruína. E adivinha quem vai ter que sustentá-lo? Não diga isso tão alto, sussurrou Carmen, mas não era uma defesa. Era medo de que eu os ouvisse. As crianças podem escutar. As crianças precisam saber a verdade sobre o avô delas. Que ele é um velho irresponsável que não sabe administrar seu dinheiro. Amanhã mesmo vou encontrar algo errado nesta casa. Algo que prove que seu pai tomou uma decisão estúpida.
Talvez assim ele entenda que deve me consultar antes de fazer essas besteiras. Fiquei paralisado. Será que ele ia sabotar algo? Ia danificar intencionalmente meu rancho para me fazer parecer um tolo? Mas, mais do que medo, o que senti foi uma raiva fria e calculista que nunca havia experimentado antes. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei acordado, ouvindo os sons da casa, sentindo como cada tábua, cada janela, cada canto daquele lugar que comprei com amor se enchia de uma amargura que nunca imaginei. Ao amanhecer, os vi tomando café da manhã como se nada tivesse acontecido. Roberto me sorria com aquele sorriso falso que agora eu reconhecia pelo que era. Carmen evitava meu olhar, mexendo no café sem realmente bebê-lo. As crianças, benditas sejam elas, eram as únicas genuínas, animadas para passar mais um dia no rancho com o avô. Decidi agir como se não tivesse ouvido nada. Preparei um café da manhã especial, contei histórias para meus netos, fiz o papel do avô bobo e generoso que eles achavam que eu era. Mas por dentro, algo havia mudado para sempre. Por volta do meio-dia, Roberto anunciou que iria verificar as instalações da casa. Disse que, como tinha experiência em construção, queria garantir que tudo estivesse em ordem. Meu sangue gelou, mas sorri e agradeci a sua preocupação. Segui-o à distância, mantendo-me fora do seu campo de visão. Vi-o entrar na cozinha, examinar os canos sob a pia, e então vi exatamente o que ele prometera na noite anterior. Com uma chave inglesa que tirou do carro, ele afrouxou deliberadamente as conexões do cano principal. Não quebrou completamente. Fez de modo que parecesse uma falha do sistema. Algo que qualquer pessoa poderia atribuir a uma instalação defeituosa ou à idade dos canos. Mas eu sabia a verdade. E mais importante ainda, as câmeras tinham gravado tudo. Quando a água começou a jorrar 1 hora depois, inundando o piso da cozinha, Roberto foi o primeiro a descobrir o problema. Sua atuação foi perfeita. Preocupação fingida, comentários sobre instalações baratas, olhares de pena para mim, como se eu fosse um pobre velho que havia sido enganado. Carmen se juntou ao coro. Ai, pai, você não conferiu direito antes de alugar este lugar. Naquele momento, com a água escorrendo pelo chão, com minha filha e meu genro me olhando como se eu fosse um idiota, com meus netos assustados pelo caos, tomei a decisão mais importante da minha vida. Era hora de mostrar a eles quem Ernesto realmente era. De pé naquela cozinha inundada, vendo os olhares de pena e desprezo da minha própria família, senti algo que não experimentava há décadas. Uma calma absoluta e perigosa. Era como se eu tivesse estado andando no escuro por anos e, de repente, alguém tivesse acendido todas as luzes. Fiquem calmos, disse-lhes com uma voz que nem eu mesmo reconheci. Isso tem solução. Roberto continuou com sua fala. Seu Ernesto, isso é sério. Esses canos estão muito mal instalados. Acho que o dono lhe mentiu sobre o estado da casa. Deveriam devolver o dinheiro do aluguel. Carmen assentia, abraçando as crianças como se estivéssemos no meio de uma tragédia. Papai, acho que deveríamos ir embora. Este lugar claramente tem problemas. Olhei para os dois por um longo momento. 40 anos de casamento com Maria me ensinaram a ler as pessoas, e o que via em seus rostos já não era informação nova para mim. Era confirmação. Sabe de uma coisa, Roberto? Disse enquanto me aproximava lentamente da pia. Você está certo. Alguém definitivamente sabotou esses canos. Alguém que sabia exatamente o que fazer para que parecesse um acidente. O sorriso dele vacilou por uma fração de segundo. O que quer dizer? Em vez de responder, peguei meu telefone. Com movimentos lentos e deliberados, abri o aplicativo que se conectava às câmeras de segurança. As expressões deles mudaram ao ver a tela. Vejam, continuei com aquela calma estranha que me invadia quando comprei este lugar. Comprou? Carmen me interrompeu com voz aguda. Sim, filha. Comprei. Este rancho é meu.
Comprei com cada centavo que economizei em 40 anos de trabalho. Comprei como um presente para você, para sua família, ia revelar isso hoje depois de ver que realmente gostassem. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto empalideceu visivelmente e Carmen me olhava boquiaberta. Mas antes disso, continuei girando a tela para eles. Gostaria que vissem algo interessante que minhas câmeras de segurança gravaram. Na tela, clara como a água que continuava pingando da pia, apareceu Roberto com a chave inglesa, afrouxando deliberadamente as conexões. Cada movimento, cada gesto calculado, cada segundo do seu sabotagem ficou exposto. Roberto tentou falar, mas eu levantei a mão. Não. Agora quem fala é o velho tolo que não sabe administrar seu dinheiro. O Carmen tinha lágrimas nos olhos, mas já não era por causa do cano quebrado. Papai, eu não sabia que Roberto... Não sabia, interrompi. Não sabia que seu marido ia sabotar minha casa? Talvez não, mas você sabia que sentia vergonha de mim. Sabia que pensava que eu era um velho irresponsável que gastava dinheiro com besteiras. Ouvi tudo ontem à noite, filha. Cada palavra. O mundo parou. Carmen levou as mãos à boca. Roberto olhava para o chão como uma criança punida, e meus netos nos observavam sem entender o que estava acontecendo. Durante 40 anos, continuei, e minha voz começou a tremer não por fraqueza, mas por uma força que esteve adormecida por tempo demais. Eu me levantava antes do amanhecer, entrava em porões úmidos, consertava canos quebrados em casas alheias. Trabalhei com febre, com dor nas costas, com as mãos rachadas pelo frio. E sabe para quê? Para que minha filha nunca passasse por necessidades. Carmen chorava abertamente agora, mas eu já não sentia a urgência de consolá-la como havia feito durante toda a sua vida. Paguei sua universidade, seu casamento, a entrada da sua primeira casa. Nunca pedi nada em troca, exceto respeito. E agora descubro que nem isso eu mereço. Roberto finalmente encontrou sua voz. Seu Ernesto, eu posso explicar. Não há nada a explicar, Roberto. O que você fez está gravado. O que disseram está gravado na minha memória. E agora? Tirei os documentos de propriedade do bolso, aqueles papéis que eu planejava entregar a eles com alegria e orgulho. Isto já não é mais um presente. Antes de continuar com o que ia fazer, há algo que preciso saber. Me diga, de onde você está nos ouvindo contar essa história? Porque o que vem a seguir vai mudar tudo. E quero que saiba que você não está sozinho no que está vivendo. O jeito como me olharam quando disse que o presente estava cancelado foi como ver duas crianças mimadas que acabavam de descobrir que não receberiam o que esperavam no Natal. Mas não era mais meu trabalho proteger os sentimentos deles. Papai, por favor. Carmen se aproximou de mim com as mãos estendidas como se fosse me tocar, mas parou. Podemos conversar sobre isso. Roberto cometeu um erro, mas... Um erro? Interrompi. Sabotar intencionalmente minha propriedade é um erro? Planejar me fazer parecer um velho senil é um erro? Roberto finalmente mostrou sua verdadeira face. Veja, senhor Ernesto, eu só estava tentando proteger a Carmen. O senhor está gastando dinheiro que não tem, tomando decisões irresponsáveis. Alguém precisa do quê? Me controlar? Decidir como gasto o dinheiro que ganhei com o meu próprio esforço? A raiva na minha voz fez com que as crianças se aproximassem da mãe, assustadas. Imediatamente me acalmei. Elas não tinham culpa de ter os pais que tinham. Crianças, disse com a voz mais suave que consegui encontrar. Vão brincar no jardim enquanto os adultos terminam de conversar. Quando elas saíram, o silêncio naquela cozinha iluminada ficou denso como o ar antes de uma tempestade. Filha, disse eu a Carmen, e minha voz carregava 40 anos de amor e agora também 40 anos de decepção. Durante toda a sua vida tentei te ensinar valores, respeito, gratidão, honestidade. Aparentemente falhei. Não é verdade, pai. Eu te respeito, Você me respeita?
É respeito falar de mim como se eu fosse um incômodo? É respeito permitir que seu marido me humilhe na minha própria casa? É respeito não me defender quando me chamam de irresponsável por gastar meu dinheiro na minha família? Carmen não tinha resposta porque não havia resposta possível. Roberto, por sua vez, continuava tentando manipular a situação. Seu Ernesto, entendo que o senhor esteja chateado, mas Carmen é minha esposa agora. Minha responsabilidade é protegê-la, até mesmo de decisões familiares que possam nos afetar financeiramente. Essas palavras foram a gota d'água. Decisões que poderiam afetá-los. Você está se referindo à decisão de lhes dar uma propriedade que vale mais do que você vai ganhar em 5 anos? Você está se referindo à decisão de dar a eles um lugar onde seus filhos possam crescer com espaço e liberdade? Tirei os documentos de propriedade e os coloquei sobre a mesa da cozinha, tomando cuidado para que não se molhassem com a água que continuava pingando. Este rancho está no meu nome. Vale exatamente 150 mil pesos. Comprei para vocês e ia transferi-lo para o nome da Carmen ainda hoje. Mas isso não vai mais acontecer. Carmen ficou pálida. Pai, não faça algo da qual você vá se arrepender. Arrepender-me? Filha, da única coisa que me arrependo é de ter demorado tanto para abrir os olhos. Roberto tentou uma última jogada. Seu Ernesto, se todos nós nos acalmarmos, podemos encontrar uma solução. Talvez eu possa consertar o que foi danificado. Podemos recomeçar. Eu ri. Foi uma risada seca, sem humor. Mas eu ri. Roberto, você vai consertar exatamente o que quebrou, mas não para ficar com a casa. Você vai consertar porque é assim que a lei determina quando se comete vandalismo contra a propriedade privada. E sim, eu tenho gravado cada segundo do seu sabotagem. Ele ficou em silêncio, finalmente entendendo que seu joguinho tinha acabado. Carmen, continuei, seu marido cometeu um crime. Tenho as provas. Posso ir à polícia agora mesmo, ou ele pode reparar o dano, me pagar pelo transtorno e sair da minha propriedade para nunca mais voltar. Papai, você não pode fazer isso conosco. Somos sua família. Família? A palavra soou estranha na minha boca. Família se respeita, se cuida, se protege. O que vocês fizeram não tem nada a ver com família. Naquele momento, vendo seus rostos de choque e desespero, percebi algo extraordinário. Pela primeira vez em anos, talvez em décadas, eu me sentia completamente no controle da minha própria vida. E isso era apenas o começo. Os dias que se seguiram àquela confrontação foram os mais estranhos da minha vida. Roberto consertou o dano na tubulação sem dizer uma palavra, trabalhando com a mandíbula cerrada e uma humildade forçada que eu nunca tinha visto nele. Carmen mal falava comigo, se comunicando apenas por mensagens curtas e formais, como se fôssemos estranhos resolvendo um negócio. Mas pela primeira vez em anos, eu dormia profundamente. Não me entenda mal, não foi fácil. Houve noites em que acordei pensando nos meus netos, perguntando-me se eu tinha sido duro demais, se havia sacrificado meu relacionamento com eles por orgulho. Mas então eu lembrava das palavras que ouvi naquela noite, da forma como Roberto sabotou minha casa, da vergonha na voz da minha própria filha, e sabia que tinha feito a coisa certa. Uma semana depois do incidente, Carmen me ligou. A voz dela soava pequena, quebrada. Pai, precisamos conversar. Identifiquei que o texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Nos encontramos em um café neutro, longe do rancho que agora se havia tornado um símbolo de tudo o que estava quebrado entre nós. Ela chegou pontualmente, mas parecia abatida, como se não tivesse dormido bem. Papai, começou sem rodeios. Roberto diz que vai me deixar se eu não resolver isso com você. A frieza das suas palavras me surpreendeu até a mim. E o que exatamente você tem que resolver, Carmen? Ele diz que você tem que perdoá-lo, que você tem que esquecer o que aconteceu e dar a casa para eles como havia planejado. Diz que, se você não fizer isso, vai dizer a todos que você se tornou um velho amargurado e vingativo.
Fiquei em silêncio por um longo momento, estudando o rosto da menina que carreguei em meus ombros, a quem ensinei a andar de bicicleta, cujas lágrimas enxuguei milhares de vezes. Em que momento ela deixou de ser minha filha para se tornar essa mulher que me chantageia emocionalmente? Carmen, eu disse finalmente, seu marido cometeu um crime contra a minha propriedade com a intenção de me humilhar. Você permaneceu em silêncio enquanto ele me insultava e planejava sabotar minha casa. E agora você vem aqui, não para pedir desculpas, mas para me exigir que esqueça tudo para que seu casamento não seja afetado. Ela começou a chorar. Papai, por favor, eu não posso perder minha família. E eu, Carmen, eu não sou sua família. Eu não mereço respeito e consideração. Sim, mas não há mas. Ou eu sou sua família e mereço o mesmo respeito que você dá ao seu marido, ou não sou. Você não pode querer as duas coisas ao mesmo tempo. Ela ficou em silêncio, limpando as lágrimas com um guardanapo. Quando finalmente falou, suas palavras foram como uma punhalada final. Roberto diz que, se não recuperarmos a casa, ele não poderá manter o estilo de vida que as crianças precisam. Diz que talvez tenhamos que nos mudar para longe e que você não poderia ver seus netos tanto quanto gostaria. Ali estava. A ameaça final. Usar meus netos como moeda de troca. Naquele momento, algo se quebrou definitivamente dentro de mim. Mas não foi meu espírito que se quebrou. Foram as correntes invisíveis que me mantinham preso a uma ideia de família que existia apenas na minha imaginação. Carmen, eu disse com uma calma que me surpreendeu. Se seu marido está disposto a usar meus netos como reféns emocionais para conseguir uma propriedade de graça, então talvez seja melhor que se mudem para longe. As crianças precisam crescer aprendendo sobre dignidade e respeito, não vendo seus pais chantagearem o avô. O rosto dela se desfez completamente. Você não pode estar falando sério. Nunca estive tão sério em toda a minha vida. Levantei-me da mesa, deixei dinheiro para pagar meu café e dirigi-me à porta. Antes de sair, olhei para ela uma última vez. Filha, quando estiver pronta para ter uma conversa real sobre respeito, amor familiar e responsabilidade, sabe onde me encontrar. Mas não volte à minha porta com ameaças ou chantagens. Esse homem acabou. Naquela noite, de volta à minha casa silenciosa, sentei-me na mesma poltrona onde passei tantas noites sentindo falta da Maria e me sentindo inútil. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, o silêncio não parecia uma condenação. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Sentia como liberdade. Já se passaram 6 meses desde aquele dia no café, e minha vida mudou de maneiras que nunca imaginei serem possíveis. O rancho continua sendo meu, é claro, mas agora é algo completamente diferente do que eu havia planejado originalmente. Já não é um presente rejeitado. É meu refúgio, minha fortaleza, o lugar onde redescobri quem sou quando ninguém está me exigindo ser alguém diferente. Os primeiros meses foram difíceis, não vou mentir. Carmen cumpriu sua ameaça, ou melhor, Roberto a cumpriu por ela. Eles se mudaram para outra cidade, levando meus netos. Recebi algumas fotos pelo WhatsApp nos aniversários deles, mensagens curtas e formais no Natal, mas nada mais. No começo, isso doía. Houve noites em que eu acordava pensando nos meus netos, me perguntando o que estariam contando sobre o avô deles, se pensariam que eu era o vilão da história. Mas depois eu lembrava das palavras de Roberto, que as crianças tinham que aprender a verdade sobre mim. E percebi que talvez fosse melhor que aprendessem uma verdade diferente. Que um homem pode defender sua dignidade, mesmo quando isso significa estar sozinho. Porque acontece que eu não estou tão sozinho quanto pensava. O rancho se tornou algo que eu nunca havia planejado. Um lugar onde outros homens como eu vêm para encontrar paz.
Começou quando meu vizinho, seu Carlos, um viúvo que também havia sido abandonado pelos filhos, começou a me visitar aos domingos. Depois chegou Miguel, um ex-militar cuja família o tratava como um caixa eletrônico, até ele se recusar a continuar dando dinheiro. Agora somos 5 homens que nos reunimos todo fim de semana na varanda do rancho, bebendo cerveja, assando carne e falando sobre coisas que realmente importam. Não falamos o tempo todo dos nossos filhos ingratos, isso seria depressivo demais. Falamos sobre nossos projetos, nossos sonhos, as coisas que queremos fazer com o tempo que nos resta. Seu Carlos está aprendendo a tocar violão aos 70 anos. Miguel começou um pequeno negócio de marcenaria. Eu, por minha vez, transformei uma parte do rancho em uma oficina onde conserto coisas para o pessoal da cidade. Não porque precise do dinheiro, mas porque gosto de manter minhas mãos ocupadas e minha mente clara. O dinheiro que havia destinado para a Carmen, investi de forma inteligente. Comprei 2 propriedades pequenas na cidade para alugar, garantindo meu futuro sem depender de ninguém. Também doei uma quantia considerável para um asilo, especificando que fosse para aqueles que foram abandonados por suas famílias. A ironia não passou despercebida para mim. Há 3 meses recebi uma ligação que não esperava. Era a Carmen, mas sua voz soava diferente. Mais madura, talvez. Mais quebrada, definitivamente. Papai, ela me disse. Roberto me deixou. Não senti a satisfação que pensei que sentiria. Apenas uma tristeza profunda pela mulher que minha pequena menina havia se tornado. Sinto muito, filha, respondi e falava com sinceridade. Papai, você estava certo sobre ele, sobre tudo. A voz dela falhou. Depois que nos mudamos, ele começou a dizer que o problema não era só contigo, mas também comigo. Que eu era fraca demais, que não sabia lidar com minha família. Quando finalmente pedi para ele parar de falar mal de você, ele me disse para escolher. Ele ou você. E o que você escolheu? Eu escolhi ele, pai. E ele foi embora de qualquer maneira. Disse-me que uma mulher que não podia controlar o próprio pai também não poderia ser uma boa esposa. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo de anos perdidos. Carmen, disse eu finalmente, sinto muito que você tenha passado por isso, mas fico feliz que finalmente tenha visto quem ele realmente era. Pai, você pode me perdoar? Era a pergunta que eu estava esperando e temendo ao mesmo tempo, porque perdoar não significava esquecer, e não significava voltar a ser o mesmo homem que eu havia sido. Já te perdoei, filha. Perdoei você há meses, mas isso não significa que as coisas possam voltar a ser como eram. Eu entendo, ela disse, e pela primeira vez em anos, realmente parecia que ela entendia. Será que eu poderia visitar o rancho algum dia? Eu gostaria que as crianças conhecessem o avô de verdade, não a versão que o Roberto contou para eles. Você pode vir quando quiser, respondi. Mas você vem à minha casa, com minhas regras, com respeito. E se alguma vez você permitir que alguém me falte com respeito na minha própria casa, será a última vez que essa pessoa cruzar a minha porta. Entendo, pai. E pai, obrigado. Desliguei o telefone e fiquei sentado na minha cozinha, a mesma cozinha onde o Roberto havia sabotado os canos, onde eu descobri a verdade sobre minha família. Mas agora parecia diferente. Parecia minha cozinha, na minha casa, na minha vida. O texto está em espanhol. Aqui está a tradução para o português. Na semana passada, Carmen veio com as crianças. Foi desconfortável no começo, todos andando na ponta dos pés ao redor de conversas que poderiam explodir. Mas meus netos, benditos sejam, quebraram o gelo como só as crianças conseguem. Correram até mim, me abraçaram, me contaram sobre a escola, sobre os amigos, sobre as coisas que tinham sentido falta do avô. Carmen ficou em segundo plano, observando, e pude ver em seus olhos algo que não via há anos. Respeito genuíno, talvez até admiração. O homem que ela conheceu a vida toda havia sido substituído por alguém mais forte, mais seguro, mais completo.
Quando foram embora naquela tarde, Carmen me abraçou na porta. Pai, lamento ter demorado tanto para entender quem você realmente é. Não se desculpe por ter crescido, filha. Apenas certifique-se de que seus filhos aprendam o que você teve que aprender do jeito difícil. Agora, enquanto escrevo isto sentado na varanda do meu rancho, vendo o pôr do sol que imaginei compartilhar com minha família há tantos meses, percebo que finalmente estou compartilhando com minha família. Não a família que imaginei, mas a família que escolhi. Homens que entendem o valor da dignidade, que sabem o que significa trabalhar pelo que têm, que não confundem amor com submissão. Carmen vem uma vez por mês agora com as crianças. Nossas conversas são diferentes, mais honestas, mais reais. Ela não me vê mais como o pai que precisa resgatá-la ou dar tudo o que ela quer. Ela me vê como o homem que sou. Alguém que trabalhou a vida toda, que merece respeito, que não vai sacrificar sua dignidade por ninguém. E meus netos estão aprendendo algo que a mãe deles teve que aprender tarde demais. Que o amor verdadeiro inclui respeito, que a família não é um direito, mas um privilégio que se conquista todos os dias, e que um homem que se respeita é capaz de amar de verdade. Roberto nunca voltou, e honestamente, espero que nunca volte. Mas se algum dia aparecer, encontrará um homem muito diferente daquele que conheceu. Encontrará alguém que aprendeu que a verdadeira vingança não é ferir quem te machucou, mas construir uma vida tão plena e digna que sua ausência se torne irrelevante. Meu rancho continua sendo meu. Minhas decisões continuam sendo minhas. Minha dignidade permanece intacta. E pela primeira vez em décadas, quando acordo todas as manhãs, não tenho medo do dia que vem. Porque finalmente entendi algo que me levou 65 anos para aprender. Não preciso da aprovação de ninguém para ser o homem que sou. O amanhã já não me assusta. Me desperta curiosidade, me traz esperança, me dá vontade de ver o que mais um homem livre pode conquistar. A todos vocês que me ouviram até aqui, que talvez estejam passando por algo parecido, quero dizer o seguinte: não é tarde demais para recuperar sua dignidade. Não é tarde demais para dizer não mais. Não é tarde demais para descobrir que a solidão escolhida é 1000 vezes melhor do que a companhia que não nos respeita. A liberdade nem sempre vem com aplausos. Às vezes, vem com silêncio. Mas é o nosso silêncio, nos nossos termos, e isso a torna bela.